Olá, sejam todos, todas bem-vindos a mais um episódio do nosso programa de Cara com Elas, que acontece aqui nos estúdios do Shopping Total, Poa Streaming TV. E agora, domingão, que alegria, que prazer estar aqui com vocês nos domingos, às 21 horas. Coisa boa, um dia bom, um dia que a gente está com a família, que a gente está com os amigos, ou mesmo, que nem eu, que tenho a honra de estar aqui ao lado da minha amiga, que eu sempre rasgo elogios, Vanessa Soares. Mas, Vanessa, antes de tu falar hoje, eu vou dizer, gente, que nós estamos com um programa especial. E hoje ele está diferente. Né, Vanessa? Muito diferente. Oi, Nick. Oi, gente, também. Tu sabe que é um prazer sempre estar contigo. E olha, nós estamos hoje quebrando o protocolo, porque nós trazemos toda semana mulheres incríveis. Empoderadas, hoje, maravilhosas. Incríveis mesmo, né? Com histórias muito bacanas. E hoje não é diferente, só que hoje nós estamos trazendo um homem. Mas não é uma exceção, não. Um homem muito especial, porque a partir de agora nós também vamos ampliar o De Cara com Elas e vamos trazer os homens para essa roda de conversa. Aliás, nós precisamos né, botar eles na discussão, falar desse universo e tudo que permeia o universo feminino. Mas eu acho que mais importante, Vanessa, é quando a gente fala da luta de igualdade de gênero, a gente tem que entender que essa não é uma luta exclusiva das mulheres. Falar de igualdade de gênero é uma luta que ela tem que envolver toda a sociedade. Verdade. E a gente ter os homens junto nesse debate só aumenta o apoio a essa pauta, a essas lutas que a gente precisa cada vez disseminar mais, e o apoio dos homens, de uma certa forma, trazendo eles para o debate, por que não repensar os seus papéis dentro da sociedade, repensar os seus papéis enquanto homem, para que a gente possa, assim, unidos, ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, onde a gente acabe, de vez, termine os pensamentos, os relacionamentos, a forma tóxica e discriminatória que muitas de nós ainda enfrentam hoje. E esse homem, gente, ele é um super-homem. A gente rasga elogios para ele, porque ele é, de uma certa forma, o nosso padrinho. Ele é um jornalista, ele é empreendedor, ele é comunicador, conhecido aí pela imprensa gaúcha, mas, acima de tudo, ele é uma pessoa querida, um ser humano. E nosso amigo, né? Incrível e nosso amigo. Só que assim, Nick, uma coisa que nós já falamos aí várias vezes, e ele não é só querido por nós, né? Não, porque nas nossas andanças aí a gente conversa com muita gente e todo mundo gosta dele. Que coisa incrível isso, né? Que coisa boa, né? E a energia dele é maravilhosa. Eu digo assim, no momento que eu conheci essa pessoa, muita coisa eu já aprendi com ele, não só da convivência, da amizade, mas observando, a gente aprende com a experiência da vida dos outros também, né? A forma que se lida. E ele é um jornalista, que ele é um jornalista empreendedor. Quando a gente para para pensar... Isso é bem curioso. Isso é curioso, isso é raro, pode não parecer, porque isso já faz parte da rotina dele, ele tá sempre uma pessoa super dinâmica, mas, gente, um jornalista empreendedor é raro. É raro, arrisco a dizer que é raro. É bem raro. Mas assim, tu falaste do padrinho, e a gente não disse o padrinho. Ele é o padrinho nosso, da dupla, é o padrinho do nome do programa, é quem nos juntou, é quem nos apresentou. E claro, a gente já disse que tem o maior carinho por ele, respeito. E não é que deu certo essa dupla. E aí que tá, ele tá acostumado a entrevistar todo mundo, né? Hoje, ele vai estar de cara com elas, né? Quem é ele, Vanessa? O criador e as suas criaturas! Fabiano Brasil, seja bem-vindo! Obrigado, gurias. Vocês me emocionam até com esse monte de palavras elogiosas que vocês falaram. Me deixa muito emocionado, porque enquanto vocês falavam, eu pensava aqui, e realmente não é fácil chegar onde a gente chega, e não só para mim, para qualquer pessoa, mas ao vocês falarem algumas questões, eu falei que deve dar para procurar alguém aí, que deve ter alguém que não gosta, não pode ser 100%. Nós não encontramos. Que bom, né? Eu não conheço. Eu fico feliz de ouvir isso, porque de fato não existe unanimidade, ainda mais no mundo atual, onde a gente tem opinião e a gente tem que fazer escolhas. O empreendedorismo também traz muita coisa boa, mas também traz alguma que outra situação não tão positiva. Mas eu fico feliz de saber que, pelo menos com quem vocês conversaram até hoje, as pessoas elogiaram o nosso trabalho, elogiaram a nossa conduta.
que é uma coisa que vem de berço, né? Eu sempre falo que eu sou o que eu sou porque eu sei de onde eu vim, e valorizei aquilo que eu aprendi, né, com todos que me ensinaram da minha família. Então, e pelos mestres que me ensinaram como jornalista também, como radialista, como comunicador, fundamentalmente. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, como vocês falaram, né? 2 criadores e criadoras. Hoje de cara com ele, né? Hoje de cara com ele. Mas, de fato, para quem não sabe, e engraçado, que parece que faz muito mais tempo que vocês foram apresentados. É curiosíssimo, todo mundo comenta eu apresentei essas 2 grandes amigas, queridas amigas, no evento de inauguração da sede do Grupo Bandeirantes, no Tecnopug, no prédio 50. Exato. Onde a Monique estava, a Vanessa também, aí depois de um determinado momento, eu estava no ar inicialmente, quando eu saí do ar fui pro evento, aí encontrei, acredito que foi a Monique primeiro. Fui eu primeiro, depois a Vanessa. E aí a Vanessa apareceu e no fim nós ficamos até quase o final conversando. Os últimos e saímos quase de lá, a sair, né, do evento. Como sempre, né? e aí no final nós temos como um programa para botar no ar no Post Ele olhou para nós, gente, ele olhou para nós e falou: mas vocês acho que vocês vão dar certo. Eu senti uma liga aí em vocês. E nós nos olhamos. Sim. Nós, sim. Só que nós achando, né? Não, é papo aqui. É papo de festa, o papo de espumante. Papo de espumante, é papo do vinho branco. Do vinho branco. E aí, acho que na mesma semana ele já nos contatou. E nós, as mais malucas ainda, vamos lá, né? Não, e é um sucesso. É um programa muito bom de se assistir. Até dia desse eu falava dos cases de sucesso com alguns amigos e citei esse programa, né? Que teve uma empatia de uma com a outra e graças a Deus ele me deu esse olhar de às vezes observar para um determinado profissional e mas eu acho que dá para fazer assim. O Marcelo Campos, que tem Inspiração 50 mais aqui no Poststream TV, ele fala: cara, é impressionante que às vezes tu olha para uma coisa, e inclusive com ele foi assim, ele chegou para me oferecer um negócio e eu olhei, não, mas, cara, não há nada contra, o negócio é bom, mas eu tenho outro negócio para ti, e aí a gente já criou o Inspiração 50 mais e outros projetos, e ele sempre cita isso, né, de que... Esse olhar, né, que tu tem tentar observar essa questão de conexão de pessoas com a mesma energia, com a mesma sintonia, com os mesmos valores, o que é muito importante. Com certeza. Então, feliz demais de estar com vocês aqui. Quando recebi o convite, falei, não, vou dar um jeito de estar com vocês. Não, e nós da mesma forma, quando eu e a Vanessa conversamos, esse ano está quase fazendo 1 aninho, né? Abril, né? Se eu não me engano. A gente tá... Abril, foi antes de Aliás, a inauguração foi em março da Bandeirantes, abril iniciou, porque eu lembro que depois maio a gente enfrentou o Rio Grande do Sul, enfrentou ali as enchentes, nós ficamos muito envolvidos, todos nós. Então eu lembro, assim, desse período ali de abril, quando a gente iniciou o programa, e daqui a pouco está fazendo 1 aninho. E aí, nessas nossas conversas, até aqui na roda de debate com as nossas convidadas, sempre se trazia muito isso, a importância de trazer os homens para o debate de pautas que envolvam as mulheres, porque por muito tempo, por óbvio, a gente precisou ter voz, a gente precisou ter vez, a gente precisou se impor, a gente precisou lutar pelos nossos direitos, mas principalmente por igualdade, que é o que consta em Constituição Federal desde 88, mas que já faz parte, deveria fazer parte há muito mais tempo. E aí, nessas nossas discussões de pautas diversas, diziam assim, não, vamos trazer os homens para a roda. E aí, agora, nos últimos dias, a gente ficou com isso muito forte. Não, mas vamos começar com um homem ampliar esse debate. Não, ampliar, mas começar com um homem que seja importante, que tenha uma representação não só a nível de comunicação, mas que ele é essa figura que oportuniza espaço para mulheres, ele acredita de fato nessa igualdade. Então tu és esse nosso primeiro convidado, é uma grande honra te ter com a gente. E por isso também é nosso amigo, né? Nosso amigo, com certeza. Mas, Fabiano, o que é importante, assim, quando a gente começa a conversar com as nossas entrevistadas, a gente sempre diz para elas a maioria está acostumada a participar de programas de entrevista para falar de pautas, mas sempre ficam surpresa quando a gente diz, mas a gente quer saber como que tu chegou nessa pauta? Quem tu és? Sim. Da onde tu veio? De ser jornalista, imagino que começou bem antes, mas como tu descobriu, assim, esse comunicador aí, que é tão, na verdade, multifacetado, né? Porque tu também, ao mesmo tempo que tu tem que tem programa na Bandeirantes, que tem aqui no Poststream, tu entrevista pessoas, empreendedores, pessoas do setor público. Como que tu consegue, assim, passar por todas essas, digamos assim, esses tipos
e tranquilo, assim, ser esse comunicador aí que envolve tanta gente. Assim. Não, e da onde que surgiu, né, esse anseio, esse feeling? Eu confesso para vocês que eu nunca me vi fazendo outra coisa na vida, senão isso que eu tô fazendo aqui, até hoje, né? Até eu falava hoje pro meu irmão, o Marco, que é o meu irmão mais velho, parece mais novo, mas ele é o mais velho, né? Que eu falei, cara, eu amo estar fazendo isso aqui. Ele vendo a minha rotina e tal, ele tá aqui acompanhando nos bastidores também hoje. E eu falei, cara, eu amo estar fazendo isso aqui. E eu nunca me vi fazendo outra coisa senão isso. Ele próprio testemunha disso, porque ele conhece desde sempre, evidente. Mas eu, desde criança, eu já gostava de comunicação, sempre fui, né, o chato, né, da família, de estar lá narrando futebol de botão, brincando eu lembro que nos Réveillons tal, eu fazia com tampinhas a adivinhação do que vinha por aí para cada um, aquelas bobagens todas, mas que mostravam, né, essa minha veia da comunicação pelo que eu vivia, né? O meu pai, infelizmente, faleceu muito cedo, com a idade que eu tenho hoje, 47 anos, mas o pai era comunicador, ele era músico, ele era vendedor, ele era uma pessoa muito comunicativa. O meu avô, e músico, meu pai também. Meu avô também músico, também muito comunicativo. A nossa família, eu vivi muito perto da família da minha mãe, né, dos meus avós maternos, que estão vivos até hoje, os dois, meus tios, enfim. Então eu vivi num espaço sempre de muita comunicação, de muita música, enfim, de tocar. Eu toco violão hoje, não tocava. Olha só, antes, não sabia dessa. Eu gosto de brincar, compus músicas, já tenho algumas que eu guardo lá num cantinho. Tá lá, poucas pessoas ouvem, né? Até mando pra vocês depois. Já queremos. E agora todo mundo que assiste também vai ficar curioso. Agora. Tive banda Olha! Fui vocalista de banda de pop rock. Olha então, só! Tem uma vertente que sempre esteve presente. Mas o meu sonho de ser radialista, jornalista, ele começa quando eu tinha lá meus 6, 7 anos. O meu pai, músico, ele vai até a Rádio Farroupilha, ainda quando eu era na João Pessoa, para levar uma fita cassete da música dele para o Sérgio Zambiase. Uhum. E eu me lembro como se fosse hoje isso. Eu tenho muito segurando a mão do meu pai. A gente entrou no estúdio da Farroupilha. Que tinha uma super audiência, né? Era uma das rádios mais ouvidas, era número 1 no Rio Grande do Sul. E nós entramos no estúdio, eu me lembro até hoje, era um corredor, as pessoas sentadas para serem atendidas pelo Sérgio Zambiase, numa mesa parecida com essa, cheia de papel, cheia de anotações, jornal e tal. E eu entro no estúdio e vejo aquele microfone na frente dele, e ele lá, né, falando, gente, olha que barbaridade. Olha. Eu tinha uns 6, 7 anos. E ele já conectava naquela época com as pessoas, né? Como as pessoas gostavam desse jeito dele, assim, muito despojado, muito, né? Eu vi ele lá falando, olha, troca o vestido de noiva por nebulizador. Eu, cara, olha que coisa sensacional. Sim. Aliás, esse é um programa que eu não tive ainda na minha vida. Eu quero ter esse programa popular. Assim, coisa popular, né? De fazer. Eu faço esses brics assim, mas em outros parâmetros. Mas aquele troco o vestido de noiva por nebulizador, troco isso por aquilo, cadeira de roda e tal. Eu vi aquilo e eu me lembro que eu saí dali e falei, pai, eu vou fazer isso quando crescer. Meu pai adorava isso também, adorava música, super rádio apoiou. e tal. Eu me lembro que naquele dia nós saímos ali do João Pessoa, nós fomos na Alberto Bins, que já era uma avenida como hoje, que tem ali nas lojas de gravadores e tal. Ele comprou um gravador aquele dia. Gravador que eu tenho até hoje na minha casa, está comigo. Ele foi e voltou, esse gravador, tem uma história de família nele, mas hoje ele está na minha casa, eu tenho ele guardado, um gravador, e onde eu levei para casa e aquele dia eu comecei a brincar de rádio. Foi naquele dia. Então, minha vida inteira, eu me lembro que eu ia para o colégio lá, escola, primeiro grau, segundo grau, eu ia com a minha pasta escrito jornalismo. Olha isso. Olha, lembra que tinha aquelas inspiração, aquelas que vinham com curso escrito? Eu tinha jornalismo. Acho que não sei se foi. Lembro bem com zíper em cima. Isso, zíper em cima, pretinha. Pretinha com. E eu me lembro que era um cachorro. Sim, o símbolo. O símbolo com o microfonezinho na mão e tal. E eu ia para a escola. Só que quando o pai, né, ali aos 11 anos eu sempre quis ter o meu dinheiro desde cedo. Sim. Tem histórias maravilhosas depois que a gente pode falar de empreendedorismo. Aí veio o empreendedorismo, né? Que eu começa também. inclusive. Mas
eu lembro que quando o pai morre, eu já trabalhava assim, eventualmente com meu avô em obra, em construção civil. Ia lá de vez em quando, não era assim, não fazia uma casa, mas eu virava massa, ajudava a carregar tijolos, enfim, eu ia lá para ganhar um dinheiro no turno inverso da escola. Mas aí o pai morre em 92, eu tinha 14 para 15 anos. O meu pai também morreu em 92. 92, pai, fazer com 47 E o meu com anos. 50, de infarto. Jovens, né? Nossa. De infarto, o pai infarto. também. Meu Problemas pai morreu com cardíacos. 50 também, Na verdade, então eu sei bem como é que é. No pai, a questão cardíaca foi a consequência de outras questões. Porque parece que o que foi a causa da morte foi a insuficiência pulmonar, mas devido à questão cardíaca. Mas aí eu lembro que queria muito ser jornalista, mas quando o pai morre, aí as coisas mudam. Eu dei uma guardadinha nesse sonho, passei a trabalhar daí na escola que eu estudava, na época, o Colégio Adventista, foram fundamentais, onde eu falo da minha vida, eu agradeço ao que a educação adventista me deu, a escola me abraçou de uma forma muito bacana, porque eu me lembro que para eu não sair da escola, eles me chamaram, na verdade, um dia antes do pai morrer, teve uma reunião na escola com os meus pais, onde eu queria, pai, eu quero trabalhar na escola para eu pagar a minha... Olha, já tinha esse anseio, né? E aí o pai e a mãe foram lá para uma entrevista, eles falaram, olha, o Fabiano é um aluno muito bem quisto aqui e tal, mas ele não é adventista, ele é católico. Então, por esse motivo, ele só vai poder trabalhar, né, ser bolsista, de trabalhar um turno e estudar outro, caso não preenchamos as vagas com os adventistas. Só que aí o pai morre, né, na segunda para terça, madrugada de segunda para terça. Eu me lembro que no velório do pai, uma das primeiras pessoas a chegarem foram os diretores da escola e falaram, Fabiano, quanto ao teu estudo, tu fica tranquilo que tu vai estar lá. Esquece tudo que a gente falou ontem. E eu comecei a trabalhar na escola 2 dias depois. O pai morreu no dia 25 de fevereiro de 92, dia 27 eu estava trabalhando. A importância da oportunidade, né? E foi muito importante, eu aprendi muito lá. Nossa, o que eles... Até hoje, eles... Inclusive, fui homenageado nos 50 anos da escola como um dos alunos de destaque da história da escola, junto com o deputado Elisandro Sabino, com a Daiane dos Santos. Foram mais uns 3 ou 4 alunos que foram homenageados com o destaque da história da escola. Então, tenho no meu coração. Mas depois, óbvio, eu não ia ficar longe do meu sonho assim, né? Até que, de novo, né, o meu irmão tem um papel muito importante na minha vida, o que está aqui. Porque eu teve um momento que eu saí de um estágio no Banrisul, que eu tenho muito orgulho de dizer, e o meu irmão falou, cara, tem vaga lá no hospital da PUC, do São Lucas, vai lá te inscrever para trabalhar lá e tal. E aí eu fui, tem uma história dentro, até esse dia, né, da entrada, né, no São Lucas, e eu falo essa parte porque ali é que começa a se realizar esse sonho todo. Eu me lembro que eu ia trabalhar ouvindo o Mendelski, o Macedo, o Paulo Santana, Cândido Norberto, ia de ônibus, né? Na época eu pegava 2 ônibus, pegava o Camacuã e depois o T4. E tu tinha pegando esse link, Fabiano, tu tinha uma predileção nessa época para alguma editoria ali, gostava mais dos esportes? Eu gostava de entretenimento. Já era no geral. Não pensava. Tipo, primeiro eu nem pensava que eu ia conseguir. Mas eu tinha o sonho de trabalhar. Era um desejo. Aí fui, né, para essa seleção no Hospital São Lucas. Aí aconteceram uma série de coisas que, se der tempo, eu conto depois, me cobrem, que é engraçado. Mas eu fui com meu irmão, né, meu irmão me deixou lá, fiz a inscrição lá para essa vaga, fui entrevistado. E eu me lembro que a vaga ela surge para mim porque eu fiquei na fila, né, uma fila enorme de pessoas para se inscrever, sei lá, eu tinha umas 80 pessoas. Eu cheguei cedo, 7h30, 8 horas da manhã, e quando chega a minha hora, o entrevistador lá falou assim, eu entreguei meu currículo, cara, hoje não é o dia de administrativo, hoje o dia é só de enfermagem. E a minha reação foi, puxa, bom, paciência, quando é que eu tenho que voltar? Eu volto no dia que for indicado. Ele, na quarta, na quinta. Deu, não, tudo bem, então tá, muito obrigado e tal. Eu saí, ele me chamou. Volta aqui, por favor. O Elias, o nome dele. Volta aqui, Fabiano. Então, que reação a tua? Poder ficar brabo, indignado? Tu virou as costas, agradeceu e volta amanhã.
volta amanhã, mas não precisa chegar tão cedo, vem direto às 10h30 para que a gente vai conversar. Aí eu fiquei com a vaga, que era uma vaga de administrativo noturno, eu cursava administração na época, uma noite sim, outra não. Ele cursava administração, aí já estava aí que tá a fresta para o empreendedorismo, né? Exato, foi muito importante, eu sempre cito isso. Inclusive, eu sempre converso com o pessoal do CRA, né, do Conselho Regional de Administração, e falo da minha admiração pela carreira, porque eu não cheguei a completar, me arrependo, faltaram acho que um ano e meio para fechar, mas eu era para ter me formado nisso. Não me formei, mas cursei por muito tempo e aprendi muito sempre agrega, administração, né? Sempre demais, assim. Me arrependo muito de não ter concluído. Mas aí comecei a trabalhar uma noite sim, outra não, né, no São Lucas, e me deu a oportunidade de estudar, eu fazer uma faculdade, um curso de profissionalizante de rádio, que era realizado na época então na FEPLAN. Rádio. Aí que entrou a questão da rádio. Então eu trabalhava uma noite sim, outra não, tinha a faculdade de administração que eu cursava, cursando. Aí uma noite sim, outra não, eu ia na faculdade, na outra eu ia para trabalhar. E escolhia as cadeiras e tal, os colegas me ajudavam. E pela manhã eu fazia o curso de rádio na FEPLAN. E nisso tudo eu liguei para um amigo que tinha o pai dele era um amigo do meu pai, o Antônio Ilha, quem sempre manda um grande beijo, que era diretor do Colégio Padre Reus, que tinha uma rádio comunitária, a Rádio PRTC, uma rádio que pegava no Zona Sul e tal. E eu liguei para ele, Antônio, olha só, meu sonho é ter um programa de rádio, quero trabalhar no rádio, me dá uma chance. Ele, claro, cara, vai ter um programa, então como é que tu quer? Eu criei o programa Espaço Alternativo, que era no sábado à tarde, das 14 às 16, só que ele era gravado durante a semana. Sim, ele já gostava de botar os nomes, né? Ele já era, desde aquela época, ele já tinha o insight pro nome dos programas. Ele é bom de nome, ele é bom. Aí ele, não, cara, é teu e tal, tu tá fazendo um curso de rádio? Não, vou começar na outra semana, assim. E aí foi legal, quando eu entrei no curso de rádio, antes da estreia do Espaço Alternativo, os professores eram o Sérgio Reis, um dos grandes nomes do rádio. Sim. Eu tive aula com o Sérgio. De telenovela, de radionovela. Eu tive aula na faculdade com o Sérgio. Faleceu a questão de 2, 3 anos. 2-3 anos atrás. E o Ricardo Queiroga, que era o outro professor. E na primeira aula prática... Que coincidência, o Sérgio era fantástico. Eu lembro as aulas dele, nós ficávamos ouvindo ele. Antes de ter a aula, nós ficávamos ouvindo, acho que a aula era dividida em meia hora ouvindo a vida dele e meia hora ele falando teoria. E naquela época ele já falava muito das facilidades que o rádio tinha naquela época, que hoje são muito maiores. Porque as histórias sempre engajaram. Não, nós amávamos as aulas. É uma das coisas que as pessoas mais, a gente vê aí cada vez mais, as pessoas querem saber as histórias de vida, né? Por isso que a gente também traz isso. Pergunta muito isso. Eu tenho certeza que alguma coisa as pessoas pensam para levar para a vida delas. Não, e tem aquela frase, né? Todas as pessoas que passam deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. Isso para mim é lindo, né? É muito real, né? Muito real. Então, na primeira aula de rádio, eu me lembro que a Denise Cruz, hoje também no Grupo RBS, era minha colega de curso. Eu me lembro que estava a Denise e mais um outro colega. Ele, olha só, alguém precisa comandar o programa de vocês aqui. Eu comando. E eu fiz lá um programa, até que na época foi de humor, não posso falar o nome aqui, e todo mundo entrou, eu consegui colocar todos os colegas no programa. Quando acabou, o Ricardo Queiroga falou, cara, tu tá pronto? Como assim pronto? É a primeira vez, nunca trabalhei no rádio. Não, mas tu é um cara muito bom e tal, não sei o quê. Quer ir pra televisão? Deu, como é que é? Tu quer ir pra TV? Nós estamos fazendo um programa agora, o Esporte em Revista. Somos eu e mais 6. Nós vamos dividir um programa de meia hora no canal, na época 20 da NET. Tu quer participar do Esporte em Revista? Eu quero. Só que assim, não tem grana. É o que tu vender. Tu vai ter que vender comercial, o que tu vender tu ganha. Não, quero, vambora. E fui pra televisão, no canal 20. Lá eram 6 ou 7. Tínhamos eu, o Thiago Ribeiro, que foi diretor da Salt Summit até agora há pouco tempo. Agora vice-presidente do Prêmio Best. Tínhamos lá era eu, o Thiago Ribeiro, o Barbosa Júnior, que hoje também trabalha em rádio, inclusive aqui no POA. Depois veio o Chico Garcia, meu colega hoje na Bandeirantes de São Paulo. Que também foi meu colega. Trabalhamos juntos aqui, o Chico. O Chico foi meu colega. E esses dias eu até estava olhando assim, meu Deus, o Chico Garcia. Claro, estive com ele em São Paulo agora, semana passada. Ele foi meu colega, o Chico. Ele era tímido, sabia? Era, e quase desistiu do jornalismo.
Pois ele era Quase muito desistiu. tímido. E bom que eu achei muito legal, porque ele desabrochou, assim. Ele era super tímido, assim. E eu sempre muito brincalhona. Eu falava assim, ele assim, bem quieto, sabe? Cresceu demais o Chico. Um grande amigo. Então, a história começa ali, né? Nesse curso. Aí depois fui para o Espaço Alternativo. Meu primeiro entrevistado foi o Ronaldinho Gaúcho. Olha só. Que na época era só Ronaldinho. Não sei como consegui o telefone dele, ele entrou no ar comigo. Depois entrevistei o Ike Gomes e o Nico Nikolaevski, que também estagiários. Eu sempre trazia esses caras, assim. Essas figuras, assim, já que conhecidas aqui no e agora, Sul, né? Já eram bem conhecidos e eu já tinha coisa do. Tem que buscar o telefone, eu vou buscar, vamos atrás. Vamos atrás, né? Ia pro guia telefônico, as pessoas jovens nem que sabem. Já fazia essa produção também. Né? Fazia essa produção, a produção era toda minha. E era muito legal, assim. Então começa lá toda a história. E eu transitei por rádios menores, mas que também me ensinaram muito. Né? Depois ali da Rádio PRTC, eu fui para a Rádio RGS, 1300 AM do Grupo LUEV, que na época só minha mãe conseguia botar lá, porque o sinal era bem ruim. A tua mãe é uma figura, né? A mãe ouve tudo e todos. Eu sei que ela tá sempre presente. Eu lembro dela da festa e me chamou uma leonina, né? Leonina, 14 de agosto. E eu assim, eu adoro fazer leitura das pessoas. Normalmente dá certo, assim, as leituras que eu crio, né? Eu faço, mas dá certo. E eu vejo que ela é aquela mãe, assim, ela é a primeira ali. Porque tu sempre manda beijo pra ela e tal nos programas. Ela tá sempre lá. Sabe olha que isso é uma amada. coisa interessante, sabe, Vanessa? Que as pessoas, às vezes, a mãe tá ouvindo, manda abraço pra mãe. Tu prestigia sempre, eu acho muito legal. Sim, porque, primeiro, mãe é uma só, a gente não sabe até quanto tempo a gente vai ter. Exatamente. Espero que privilégio seja por a gente anos. ter. Então, até virou uma coisa meio que as pessoas esperam, uma brincadeira, que falam, beijo, mãe. As pessoas não sabem se estou brincando, é verdade. Mas é verdade. Não, eu tinha certeza que era verdade. Tudo. Olha só. A mãe guarda, ela tem até hoje, dia desse eu estava na casa dela, ela tem uma mala, não, eu não tô brincando, é uma mala com todos os recortes de jornal onde saiu o meu nome. Que na época da Rádio Guaíba, no Correio do Povo, saía sempre as chamadas dos jogos. E também, às vezes, alguma notícia, né? Depois do programa da 7, enfim, que foi um sucesso muito grande. Ela tem tudo, então. Beijo, mãe, te amo, tá sempre me ouvindo. Amada. E até teve um dia que teve um colega aí de trabalho que eu postei, ela tá assistindo lá os programas, ela tira a foto e me manda. E eu postei, porque foi bonito, uma foto que deu no ar no Band Entrevista. Eu postei, mãe, obrigado pelo carinho, pelo prestígio e tal. E aí o cara, que legal tu postar isso. Porque as pessoas às vezes têm vergonha. Ou... Com certeza. Cara, minha mãe é a primeira fã. Né? Eu ia dizer, ela tá fã número 1, né? Não tem como não. Imagina uma mãe leonina, né? Pouco protetora, será? Não, e eu tenho que ser justo em dizer que, claro, ela é fã do meu trabalho como jornalista, mas a minha mãe era muito mãezona do meu irmão mais novo, do Marco, que é o meu irmão mais velho. São em 3, Fabiano? Nós somos entre 4. 2 são filhos da minha mãe e 2 por parte de pai. Mas eu sempre digo, inclusive numa questão muito importante, quando o pai faleceu, é que muitos batiam nas minhas costas e falavam, agora que o Marco morava conosco, o meu pai ficou viúvo, até para contextualizar a história. Meu pai teve o Marco, teve a Giovana, que é a minha irmã, e quando minha irmã nasce, falece a mãe dela, que era a esposa do meu pai. Meu pai fica viúvo. E de alguns anos depois ele conhece a minha mãe, casa com a minha mãe. Daí nasce o Fabiano, nasce o Diego depois, que é o mais novo. E quando meu irmão tinha 14 ou 15 anos, né? Ele, não, eu quero morar com meu pai e com meus irmãos, com a Marta, enfim, que era a madrasta, né? Sim. A minha mãe não gosta desse termo. E desde então... o Marco já era minha família antes, mas morava conosco. E quando o pai morre, algumas pessoas falaram, agora que morreu o Olavo, que era a principal ligação, o Marco vai embora. E eu me lembro que ele não estava viajando, veio, né, pro velório e tal. E eu acho que eu tenho uma recordação que eu perguntei para ele, cara, agora tu vai embora? Ele, não, vou ficar com vocês, estou com vocês. E ficou até casar, ficou morando conosco. E é um segundo pai que eu tive, né, junto com meu avô, com meus tios que foram importantes, mas meu irmão é uma referência para mim de hombridade, de tudo, ele sabe disso. Ele hoje está acompanhando aqui, ele veria na TV, mas o meu irmão é uma referência para mim, me ensinou muita coisa. E também de me cobrar quando eu fazia as coisas erradas, como na minha própria vida, lá com contas, com isso e aquilo, ele estava ali para me cobrar e nunca me aliviou. Inclusive, num fato de saúde que eu tive em dezembro do ano passado,
Ele vinha me Puxou alertando a tua orelha. também. Ele vinha me puxou a tua alertando. orelha depois, Não, né? Evidente. Claro. Ouvindo o Fabiano me faz refletir do quanto é importante a gente ter a base. Né? Independente de formação, não é sobre mãe, pai, vó, né? Mas tu ter aquela base, aquele pilar forte, aonde tu vai galgar ali os teus princípios, aonde tu vai ter essa base também te fortalecendo nas tuas decisões e te ajudando a guiar daqui a pouco os passos. E às vezes a gente já discutiu isso muito aqui no programa, até é interessante a gente trazer esse debate, o quanto a maioria dos jovens, ou enfim, com as redes sociais, isso acaba se perdendo, essas relações, elas acabam ficando tão líquidas, né? Elas perdem essa força da base, que nem agora hoje nós estamos com o Marco aí. Eu acho interessante, ele está aqui hoje e ele faz parte da tua vida. Detalhe, quando ele saiu da manhã de casa hoje, não tinha ideia do que ele ia passar hoje, porque mas veio. Em princípio seria só pela manhã e tal, a gente ia ficar junto, tal, entrar no ar, e no fim ele vinha conversando agora, cara, tu nem imaginou o que tu ia fazer hoje, e aí tá com a gente, tá comigo o dia inteiro aqui, enfim. Ele podia, né, Marco, fazer um diário do Fabiano Brasil. Hoje ele pode fazer isso. De todas as andanças hoje, né? Olha, ele pode fazer um livro sobre a minha história, que ele conhece tudo. Já deixamos aí de dica, porque eu acho interessante a gente ouvir histórias, a gente sempre fica com esses insights, né, do que a gente aprende com as histórias, e cada vez mais isso para mim é importante, entender que é fundamental a gente agradecer a mãe, a gente agradecer as pequenas coisas do dia a dia, por mais que a rotina às vezes vai nos atropelando, é bom a gente parar, até para não ter sustos, como o Fabiano teve aí no final do ano, né? Que a gente vai falar, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas a gente poder parar e agradecer e olhar para quem de fato nos valoriza, para quem de fato a gente tem junto com a gente, e vai estar ali na hora que a gente precisar. Coisa, exatamente, porque pessoas vão passar muitas na vida da gente, fazem parte da nossa história, vão nos fazer crescer com a dor, com as coisas boas, com as coisas ruins, mas tem algumas pessoas que são aquelas que a gente tem que ter sempre perto, e a família para mim é fundamental para isso. Nick e Vanessa, assim, eu tenho muito orgulho da minha família, e a gente tem uma coisa muito boa, que nós somos muito unidos. Isso é lindo. Até teve uma época que, agora tá não tanto, que eu era o mala do querer estar junto e tal, e vamos lá, não sei o quê. Coisa boa. Mas todos nós temos muito isso de... o Marco e o Diego, a Giovana também, mas nós um pouco mais, talvez por sermos homens, nós não ficamos muito tempo sem se ver. Assim, uma vez por mês, olha... Se não se viu, se não dá para se ver de 15 em 15 dias, ou até semanalmente, a gente tenta, pelo menos uma vez por mês, se reunir no domingo, faz um churrasco e tá tudo certo. Mas a gente vai lá, agora mais recentemente, até a gente brincava dia desses, que num dos encontros mais atuais, a gente vai e chora, né? Porque te lembra de coisas, se emociona. Fica na lembrança, nostalgia. E aliás, do pai, inclusive, né? É importante. O pai é um cara que faleceu. Imagina, eu vivi muito mais tempo sem meu pai que com meu pai. Sim. Eu vivi 15 anos com meu pai e os outros 37 eu vivi sem o pai. Então, mas a presença dele é tão importante e foi tão marcante. 32 anos, perdão. Sim. Esses 32 anos que eu não vivi com ele, e mesmo assim nós não deixamos que ele ficasse ausente. Ele é muito presente sempre. O pai faria isso, o pai poderia estar aqui, o pai seria... Óbvio que a gente entende que os desígnios de Deus são os desígnios de Deus, e, enfim. Mas a vida, ela construiu muito certinho a linha do que era para acontecer. E eu tenho muito orgulho também desses ensinamentos, que o meu filho, por exemplo, ele não reside em Porto Alegre, mas quando ele vem para cá, ele senta com o meu avô materno, o seu Osmar, que é um cara espetacular. Meu avô está com 92 anos e ele vai lá sentar para conversar com o bisu dele, né, o bisu que a gente chama. Eu vou uma vez por semana na minha mãe para almoçar com ela e eles moram na mesma edificação. Enfim, eu vou lá, dou um abraço no avô, dou um abraço na avó. Enfim, eu acho que manter isso da família isso é fundamental. É muito importante para que a gente continue primeiro plantando isso para quem vem depois. E fortificando o amor, né? Porque o amor é convivência, né? Também. Por mais que eu sou muito grato, sabe, Vanessa, né? Porque eu tenho uma família maravilhosa, irmãos maravilhosos. Eu tenho amigos de vida inteira, né, que muitas vezes se perde, mas eu tenho amigos desde sempre, que são pessoas que a gente conversa tanto quanto meus irmãos, e
eu tento, né, no decorrer da minha vida, desde que eu como é que a gente fala é o que me identifico como gente, de tentar deixar algo bom. Eu sempre falo, dia desse numa entrevista também, eu falo daquela frasezinha que não é minha, mas que eu vi escrito em algum lugar, que em um dia nós teremos apenas uma foto na estante da casa de alguém. E depois de um tempo nem isso. Porque as gerações vão terminando e você vai acabar saindo. E isso me incomodou muito. Eu não quero ser esse cara que vai ser esquecido. E graças a Deus, nesse percurso, falando rapidamente da carreira ali para chegar até aqui, poxa, depois eu passo na RGS, passo na Metrô, aí vem, desde então, já empreendendo com o meu programa próprio no canal fechado. Teve esse com os meninos, depois eu fiz o meu próprio programa, e isso foi sempre, eu sempre tive um projeto paralelo, né? Depois vieram os 5 livros. Você sempre foi uma mente inquieta, né? Eu sou muito inquieto, e talvez eu tenha pago o preço disso agora há pouco, mas eu aprendi muito com tudo isso também. Não credencio a cansaço, ao meu desgaste. Eu acredito muito mais por não saber falar não que tudo isso aconteceu. E tu sabe, que eu aprendi agora a dizer. Tu sabe, Fabiano, pegando também esse teu gancho, tem uma coisa assim, porque nós já nos conhecíamos, eu e tu, até bastante tempo, várias coisas em comum, né? Depois a gente foi se descobrindo, né? Amizades e tal. E te conhecendo mais agora, uma coisa me chamou muito a atenção, né? Positivamente, obviamente, que tu tem uma característica que eu acho fantástica e que eu valorizo muito, que é uma que eu notei assim, daquela coisa da leitura que eu faço, que foi até do nosso programa isso. Tu é aquele cara que tu não te enrola. Tu pensa e tu já vai lá fazer. Porque assim, isso, gente, é muito raro. Porque se vocês pararem para observar, assim, talvez não tenham parado para pensar, as pessoas normalmente elas são muito enroladas. Né? Às vezes eu brinco com um amigo, desenrola! Porque às vezes a gente é aquela coisa mesmo do empreendedor, antes feito do que perfeito. Porque se tu vai pensar a hora ideal, porque a hora ideal eu vou fazer isso, porque quando eu melhorava, gente, o tempo passa, a gente vê, tu teve uma lição de vida e nem precisa, nós que perdemos o pai muito cedo, também tinha 15 anos, ali caiu a minha ficha de que hoje tu tá aqui, mas tu não tá mais. E essa minha ficha me caiu com 15 anos. Então eu quero te parabenizar e publicamente, porque eu acho isso incrível, quando as pessoas se desenrolam e não ficam esperando alguma coisa para acontecer para fazer. Tem que fazer, vamos fazer. E se não foi certo, a gente vai fazer por outro caminho, vai fazer. Não, e é a iniciativa, né? Que a gente fala que é uma característica clássica do empreendedor. Porque muitos de nós temos ideias maravilhosas, temos sonhos, mas quantos tiram isso do papel? Tem coragem de, vou quebrar a cara. E talvez, às vezes, nessa correria toda de querer fazer tudo ao mesmo tempo, que vai ficando os aprendizados de como a gente dá aquela ajustada aqui, aquela ajustada ali. Eu sempre ouvi aquela frase do sábio, né? Um jovem falando com um velho sábio, que ele pergunta, né? Como eu aprendo a fazer boas escolhas? Ele com as más escolhas. Você só vai aprender o que é certo ou o que vai dar certo colocando a cara para bater. E às vezes errando. E eu me lembro que teve um período, inclusive é legal vocês trazerem isso, porque casualmente hoje, recentemente eu fiz um negócio novo e tal, eu troquei de carro, enfim, e aí vem o papel do meu irmão pai, né? No começo, cara, mas coisa, como é que vai ficar para ti, né? Você trocou de carro, então, não, cara, vai ser assim, 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 não, então tá tudo certo. Mas eu já errei muito nesse aspecto também, e eu aprendi com isso. O próprio PoiStreaming TV aqui é um exemplo disso, né? O PoiStreaming... Eu ia chegar nisso. Eu tava louca pra chegar nisso também. Ele foi algo que foi o primeiro canal streaming de TV do Rio Grande do Sul. Shopping também. Streaming primeiro do Rio Grande do Sul e depois TV. Dentro de um shopping, programação 24 horas, e o mercado nos reconhece dessa forma. Hoje, se eu lembrar, é incrível que em 4 anos, que completamos em abril, se eu lembrar do primeiro dia para hoje, e como tudo foi concebido na salinha aqui da frente, teve muita escola nesses 4 anos. A gente perdeu, a gente ganhou, eu me decepcionei, eu acertei, eu errei. E eu sempre digo que a questão do erro, as pessoas têm vergonha de dizer que erram, ou vergonha de dizer que eu perdi, eu ganhei. Cara, é do jogo. E fato importante, mesmo com toda essa carga, 26 anos de carreira, enfim, tomando um susto, eu sei que eu vou tomar outros, a gente erra todo dia e acerta todo dia.
Eu já errei muito na minha vida pessoal, errei na vida profissional, mas eu acertei que eu aprendi em todas elas. Em todas elas eu tirei alguma lição para mim. E isso para mim chama-se sabedoria. Eu conversava com meu filho um dia desses, que ele também tem as escolhas que ele quer fazer, perguntou o que eu achava e tal. Olha, o pai vai te falar o que eu faria a partir daquilo que eu já fiz, e que eu já passei, que eu já errei, que já tropecei, já caí, já levantei. As tuas vivências. E vou te falar as coisas boas e as coisas ruins. Se tu for por aqui, vai acontecer isso. Vai acontecer isso. Agora não adianta eu te dizer, e tu não, pai, eu vou mesmo assim. Vai. Mas vai acontecer isso. E eu digo isso porque eu ouvi isso do meu irmão, ouvi isso do meu avô, ouvi isso da minha mãe, ouvi dos meus tios. Eu ouvi das pessoas e eles me disseram isso. E eu mesmo assim fui lá para quebrar a cara para ver como é que era. Tem que passar por isso? Não. Não tem que passar. Mas a gente só pode orientar, né? A gente não pode escolher por eles, né? Eu agradeço por tudo que eu fiz, que deu certo, e agradeço por que eu fiz que deu errado, porque eu também aprendi. Mas se eu tivesse ouvido, essa é uma coisa que só a maturidade depois vai trazer. Mas depois, então, de tudo isso, né, eu vou para a Metrô, da Metrô eu fico 1 ano e meio só com o meu programa independente, vou para a Rádio Guaíba em 2005 e ali a minha carreira decola. Agradeço sempre ao Luiz Carlos Reck, que foi quem me descobriu e me levou para lá. O Reck foi um cara que eu tenho muita gratidão e falo isso para ele sempre. Antes ainda do Dalmiro Justo, infelizmente falecido, eu pude falar para ele em vida, cara, ele falou para mim, disse, Fabiano, tu não tem, o lugar não é aqui. Ele falava na RGS, tu tem que estar nas grandes. Eu, pô, cara, obrigado, não, tô falando sério. E ele faleceu, mas ele me viu trabalhando, né? Que legal. Eu agradeci para ele em vida, graças a Deus. Eu não me lembro de um dia na Arena do Grêmio ainda. Cara, eu preciso te agradecer. Porque eu me lembro que tu me disse lá atrás e aquilo me deu mais ainda vontade de crescer. E o REC me dá a grande chance na Rádio Guaíba. Da Guaíba eu saio para atuar do início da origem, bem da origem do projeto da Rádio Sul que vira Rádio Grenal. Um pouco antes da inauguração eu saio para Bandeirantes, fico 2 anos na Bandeirantes, saio da Bandeirantes, aí começa a virar a minha vida também no sentido profissional, que é depois de 15 anos fazendo esporte, futebol, eu vejo que não tem mais sentido para mim trabalhar com futebol, né? Veio muito aquela frase que futebol é a coisa mais importante das menos importantes do brasileiro. É o escape de tudo. Mas eu queria fazer com que a minha comunicação pudesse fazer a diferença de fato na vida das pessoas. E ali eu fiz um curso de inteligência emocional. Hoje eu sou terapeuta holístico, né, por formação, através de um curso de programação neurolinguística, o chamado Practitioner em PNL. Depois formação em coaching, que fiz para minha vida, banalizaram a profissão depois. Eu nem digo que sou coach, porque virou uma coisa tem a assim, rotulação, né? mas existem muitos bons profissionais. Preconceito em cima, né, de algo que... Inclusive eu fiz uma pauta um dia que queriam criminalizar o coach, cara, uma bobagem tremenda. Mas enfim, fiz essas formações que foram fundamentais para mim. Depois, né, desse período ali, eu fiquei 1 ano e meio longe de rádio e televisão, ficava só na televisão e trabalhando inclusive como palestrante, né, trazendo os ensinamentos que a PNL traz, não eu, mas a PNL, e utilizando alguns exemplos que eu vivi. Aí aí começa a minha vida como gestor de outra empresa, que foi a Jovem Pan, que casualmente eu trouxe para esse estúdio junto com o Alisson Campos. Aqui onde nós estamos era a Jovem Pan Porto Alegre, pelo grupo RS Com, junto com toda a turma. E como é que surgiu? Aí entra um ponto que eu acho que é importante, eu acho que é bem divisor aí, a questão do gestor. A gente sempre fala, né, que o jornalista em si, quando entra lá no início, na faculdade, a maioria entra com um sonho de estar numa emissora de TV, de rádio, tá dentro da pauta, enfim... Fica ali, né? Vai mudar o mundo. Vai mudar o mundo. É muito idealista, né? O perfil do comunicador, do jornalista, ou de quem procura essa área, o próprio Relações Públicas, enfim, todos eles, o publicitário, ele tem esse perfil de fazer essa mudança e tal. E poucas vezes o profissional acaba tendo essa veia do empreendedorismo. Pelo menos as pessoas que passaram pela minha vida. Inclusive, é o contrário.
a maioria dos meus amigos jornalistas, eles têm, inclusive, dificuldade de se nessa soltar, tem. A de maioria se desatar da CLT, né? Ou mesmo ali tem a sua MEI, mas sempre tem algum vínculo. Então tem dificuldade de fato de, vamos alçar outros voos e empreender. Como é que tu virou? Tu já, claro, agora te ouvindo, Fazendo a gente sabe essas... que tu tem toda essa bagagem. Essa preparação também emocional, que é super importante, né? O todo, a gente começa a entender esse profissional, Fabiano do Brasil, mas quando foi essa virada assim, de chave? Quando eu tinha, acho que eram uns 9, 10 anos, por aí. Bom, antes, já, né, gurizão e tal, eu era muito do brick, né? Já queria vender, já queria trocar, vender, fazer trocava meus botões. Negocinho ali, né? Eu me lembro que teve uma vez, eu acho que eu tinha 7, 8 anos, nós morávamos num condomínio de blocos de apartamentos, tinha bastante gente, e tiveram 3 episódios ali que pra mim já mostravam essa veia, né? Um deles foi que eu peguei tudo que eu não gostava mais de brincar, carrinho de ferro, botões e tal, eu botei numa caixinha de madeira e fui vender na rua. Eu sentei dentro do bloco, numa das entradas, fiquei ali parado, cada um tinha seu preço. Comecei a vender aquilo para poder pegar dinheiro para comprar outros novos. Então, ali para mim já era algo que começava. Outra situação bem interessante, essa é muito engraçada, que eu estudava pela manhã e à tarde eu vou brincar, enfim, né? Eu me lembro que eu parei assim, sentado, tinha tipo uma escadariazinha assim na entrada do prédio, e eu fiquei sentado olhando o moço que chegava de carroça e recolhia todas as garrafas de vidro e todos os jornais e botava na carroça para levar embora. Eu, cara, pra onde é que ele leva isso? Aí eu peguei a bicicleta e fui atrás do cara. Aí eu vi que ele tinha uma vila, chamada Perigosa até hoje, infelizmente, perigosa Vila Funil, na Zona Sul. E eu vi que ele ia lá vender, tinha um cara que recebia esse material. Daí eu fui e perguntei quanto é que era e tal. Oportunidade de negócio. Quilo de jornal, quilo de olha como de as crianças de antigamente, hoje a criança não sai. Não, aí o que eu fiz, né? Imaginando ele com a bicicletinha. Também. Aí eu voltei pro prédio, fui na casa de um amigo meu, meu amigo até hoje, o Júnior, e mais um outro que a gente não se fala tanto, mas continua um amigo também, que é o Dudu. Falei, gurizada, o negócio é o seguinte. Olha, nós somos 6 blocos no prédio. Eram 4 apartamentos por andar. Aliás, 8 por andar. Gente, o carroceiro vem aqui, ele recolhe, fica no lixo de todo mundo. E vai vender. E aí eu me lembro que era Copa de 86. Eu tinha 9 anos, Copa de 86. Olha isso. E a gente queria figurinha, né? Da vinha no chiclete. Imagina quanto que a gente vai poder comprar de chiclete se tu conseguir pegar dinheiro e vender esse negócio. E eles, cara, baita ideia e tal. Vamos botar umas. A gente botou tipo uns carrinhos atrás da bicicleta. Só que é o seguinte: se deixar chegar na lixeira, o cara vai levar. Já era. Então nós a vamos concorrência. Inclusive, vocês estão facilitando o trabalho dele. Queria agradecer muito, inclusive. Exatamente. Aí sabe o que a gente vai fazer? Nós vamos bater nas portas dos apartamentos, perguntar se tem garrafa ou jornal para botar fora, que nós vamos levar para lixeira. Só que a gente vai pro lugar, eu já sei onde é o lugar, a gente vai lá e vai vender. Os guris toparam. Sim, porque tu também, tu teve o negócio, tu deu treinamento pros guris. Já dei o caminho. Tu vê que ele é empreendedor completo, porque ele deu treinamento. Hoje tem empreendedor que não aprendeu ainda toda essa... Não, eu digo ele mais, já ele sabia. Tinha 9 anos. Aí eu sempre penso, tem uns memes que falam crianças dos anos 80, né? Dos anos 90. Olha o que ele fez. Ele descobriu porque ele foi de bicicleta. Atrás do cara. Ele já ficou ali. Eu tinha uma berlinetinha azul. Meu pai me deu de Natal. Aí os guris me ajudaram e tal, nós fomos juntos, juntamos muito lixo, muito jornal e muita garrafa. E no caminho, que aí é o mais engraçado, depois que tinha reunido, tinha bastante, vamos lá levar para vender. No caminho nós achamos no chão de uma rua, da rua Larico Ribeiro, que fica em frente à igreja São Vicente Mártir, lá na Zona Sul. Nós achamos um Fuca desmontado, quebrado no chão. Um Fusca, um carro. Aí cada um pegou um para-choque, botou nas costas, eu levei um para-choque do Fusca, o Júnior outro, e imagina o peso no para-choque. E levamos pro cara, vendemos tudo, a gente comprou muito chiclete. Muito chiclete, muita Era figurinha. Muito chiclete. E aí vocês já estavam revendendo a figurinha desses chicletes, que era tanto. Sim, as repetidas depois. Sim. Mas o que aconteceu nesse dia aí? Porque ele foi marcante. Porque nós juntamos tudo isso e
compramos o chiclete e paramos na frente da igreja de São Vicente Mártir, que tinha um recuo coberto, e ali começamos a abrir para ver as figurinhas, e já ficar batendo figurinha e tal, e comendo chiclete. Só que a gente perdeu a noção do horário. Tipo, isso começou 2h, era 7 da noite, a gente estava ali, batendo figurinha e curtindo. E nisso, imagina, não existia celular na época, não existia nada. A minha mãe, a mãe do Júnior, a mãe do Dudu, enlouquecida, onde é que estão os dois? Aí perguntaram pro guardinha na época lá, pro porteiro, onde é que, olha, eles saíram de bicicleta, os 3 não voltaram. E aí daqui a pouco eu me lembro que vieram as mães, assim, desistiram de procurar do condomínio, quando falaram que tinha saído, foram pra rua, nos encontraram lá, a gente tomou um xingãozinho, mas também um alívio, que a gente estava ali, a gente contou a história, né? Sim. E uma terceira história envolvendo empreendedorismo foi os porquinhos da Índia, que era moda na época, todo mundo tinha seu porquinho da Índia, e eu acho que eram uns R$10, R$15. Eu lembro disso. Uma coisa assim. E o meu pai me deu e eu fui, né, comprar minha porquinha da Índia na rua, assim, era fora do prédio. Quando eu cheguei lá para comprar minha porquinha, a moça que vendia falou, olha, tem todos esses aqui, pode escolher um. Aí eu olhei e tal, era R$10 cada um. Daí eu vi, tá, mas por que aquela é gorda daquele jeito? Eu, não, porque ela tá grávida. Opa! Aí ela tá vendo também? Sim, tá vendo. Daí quantos filhotinhos que ela dá? 12. Nossa. Ele já era inquieto. Aí eu, 12. Aí eu, tá, vai tá negócio. Agora sim. Levei a porca grávida. Eu que cheguei em casa com uma caixa de sapato, e tu já com a porca tinha equipe dentro. Também, né, pra trabalhar. Eu tinha time pra vender. Tinha time pra vender. Eu apresento, né, pro pai, pai, que eu comprei. Cara, não, pelo amor de Deus. Nós moramos num apartamento de 1 quarto, todos nós aqui, como é que a gente vai colocar mais uma porca gritando de manhã, pedindo 12 porquinhos pedindo alface, que eles comiam alface. De manhã, não, olha, não, pai, é que daí eu vou vender, não. Filho, parabéns, a tua ideia foi excelente, não esquece isso. Mas não temos condições de botar numa gaiola 12 porquinhos aí. Aí eu fui todo triste devolver a porca, tropecei, caí num monte de areia, caiu a porca, eu atrás da porca, a porca entrava, saía, eu puxava. Enfim, consegui devolver a porca, peguei um só de volta. Mas o pai estimulou a questão do empreendedorismo, né? Mas aí depois veio com a própria necessidade do programa, onde quando eu vou fazer o rádio, o professor fala, só vai receber quem conseguir vender patrocínio. Então, a gente ia atrás. E também nesse meio tempo... E tu te reinventou ali vender também. Sim, aí eu fui vender, cara de pau mesmo. E nisso tudo veio também uma outra história que todo mundo fala muito a meu respeito, que é a questão de fazer negócio independentemente seja com dinheiro ou troca, que é a permuta. Eu me lembro que teve um cliente que não conseguiu pagar por algum motivo e tal, e eu fiz uma permuta com ele, eu peguei 3 fardamentos de futebol, peguei bola, peguei um monte de coisa, inclusive esses fardamentos existem até hoje. Então eu peguei 3 fardamentos de futebol para não deixar de receber. Enfim, eu acho que foi aí que começou, né, essa questão de empreender. Já era de muito... isso já estava, né, no sangue. É muito bacana ouvir até, porque a gente sempre fala, né, quando a gente escuta histórias, daqui a pouco eu tô lá em casa, hoje, domingão, assistindo o programa e me encorajando a fazer algo que mude a minha vida, a colocar uma ideia em prática. E quando a gente escuta a tua história, que sirva como uma inspiração aí para quem está nos assistindo, independente se é comunicador, se é empreendedor, do ramo de negócios que tu... Sim, já estourou o nosso tempo, mas a gente não pode... O que a gente pode falar para aumentar o tempo? Encerrar. Vamos falar com o nosso diretor, por favor. Liga para o nosso diretor aí, produção. Produção, por favor, liga para o diretor aí. A gente pode aumentar um pouquinho. A gente pode aumentar 5 minutinhos, porque eu preciso fazer essa pergunta para ele antes da gente encerrar. Só antes da tua pergunta, agradecer demais ao nosso time aqui, né? Quando a gente fala, se individualiza muito, né, o Fabiano e tal, mas eu não fiz nada disso tudo sozinho, né? Com grandes parceiros, grandes amigos, se tornam amigos. Eu tenho muito orgulho de parceiros, patrocinadores virarem meus amigos mesmo, de ir para casa, de jantar junto, de passar ano novo. E as pessoas que trabalham conosco também viram meus amigos, né? Eu faço questão de frisar isso, que eu nunca fiz nada sozinho. Sempre tinha gente do meu lado e pessoas do bem. E eu sempre gosto de pensar que as pessoas que continuam comigo, eu sei porque elas estão. E as que não estão, elas sabem porque elas não estão. E tudo bem. Eu quero o sucesso deles. Mas elas sabem o porquê que não estão. Mas eu acho que esse é um motivo que, como tu trouxeste da tua história, as pessoas acabam ficando na tua vida.
porque tu é transparente, porque tu é uma pessoa, de fato, que tem um coração gigante e é muito sincero em tudo que tu faz. Eu acho que tu põe amor, tu põe uma sinceridade e, de fato, amor em tudo que tu faz. Mas eu não tenho como não te perguntar. A gente sabe que, recentemente, tu sofreu uma questão de saúde teve um infarto, né? Que susto que tu deu pra todo mundo, né, Fabiana? E nós que acabamos ficando nessa... principalmente no meio da comunicação, às vezes temos uma rotina muito frenética, porque a gente faz o que a gente ama. Quase sempre quem trabalha com comunicação faz por amor, muitas vezes, né? E aí a gente vai... Às vezes a gente não sabe dizer um não, a gente vai empurrando aqui e ali. Quando a gente percebe, a gente já perde a noção até de tempo, de espaço. O que isso ficou de aprendizado para ti, Fabiano? Sabe que eu fiz questão de, quando voltei ao ar, e graças a Deus não fiquei muito tempo longe do ar, eu fiquei quase 10 dias longe do rádio e da televisão. A primeira coisa que eu falei, é o que eu vou repetir aqui, que tenho falado sempre, é o que é importante, a prioridade. Eu conto que na minha história, eu fiz em julho de 23, eu fiz todo um trabalho me fugiu o termo check-up, e esse check-up apontou uma desconfiança de um aneurisma, de um probleminha no coração. E eu tinha lá uma requisição do exame chamado cintilografia. Cintilografia. 23 de julho de 23. E eu deixei para depois, fui deixando para depois, não, porque eu vou ter que parar um dia de trabalhar, não, porque eu vou ter que gastar R$1.000 para fazer esse exame, e aí tudo é prioridade e não a minha saúde. Os meus irmãos me falando, cara, tu tá engordando, cara, tu não tá cuidando da tua saúde, tem que voltar a fazer um esporte. Eu, cara, não tenho tempo, eu trabalho de manhã, eu trabalho de tarde, eu trabalho de noite, tem reunião, tem isso, tem aquilo, e evento, e eu não me priorizei. Eu não priorizei o mais importante. Não é por acaso que a máscara do avião, ela é solicitada que a gente coloque primeiro na gente para depois ajudar o outro. E eu esqueci um pouco isso. Eu fiquei pensando muito nos outros e não pensei em mim. E foi um aprendizado, porque mesmo com conhecimento de programação neurolinguística, com tudo que eu vivi e que eu sempre preguei e falei, por algum momento eu esqueci de mim. E por ter esquecido de mim, resultou no infarto que eu tive, né? Menos mal que foi uma aorta lateral, né? E não tive um dano maior, né? Mas tive que passar por um cateterismo, passei por um susto muito grande, não se sabia o que eu tinha, né? Mas graças a Deus foi, né, algo que já deixou os seus ensinamentos. Eu estou me recuperando muito bem, já emagreci 14 quilos desde o acontecido em 30 e poucos dias. Hoje tem uma equipe que cuida de mim, né, da Vert Clinic, para quem eu agradeço sempre, a academia Treinar, né, então os médicos, né, o doutor... perdão, doutor, esqueci o nome. Doutor, já vou lembrar aqui o nome dele. Posso olhar aqui? Claro. Mas assim, esqueci o nome do doutor. Uma coisa que é bem legal também, né, Fabiana, a questão toda, né? Doutor Gilberto, por amor de Deus. Doutor Gilberto Nunes tem sua clínica aqui no Mandideu Center, agora é outro nome, Medical Center, coisa assim. Mas são os que cuidam de mim e que me deram todo esse respaldo para estar aqui, vivo, feliz e deixando agora esses ensinamentos. Que coisa boa. E que bom também que a parte cardíaca também evoluiu muito, né, da época dos nossos pais. Também. A medicina está evoluindo muito. Mas a cardíaca e toda a cardiologia evoluiu demais. Gente, eu queria poder ter mais um programa inteiro para a gente continuar a conversa com o Fabiano. Parte 2. Mas infelizmente acabou o nosso tempo. Mais um episódio do nosso programa de Cara com Elas hoje, especial, diferente, que foi de cara com ele, o nosso criador. E é aquele que a gente tem muita gratidão. E hoje eu acho que também fica aí não só a inspiração da história do Fabiano, mas também a reflexão de ser grato, de agradecer a vida, de se priorizar, de olhar para a gente ama, quem valorizar tá que a gente ama, mas principalmente olhar para a saúde da gente, não esquecer que a gente tem que ser prioridade antes de qualquer outra coisa, que tudo é bom a gente fazer o que a gente ama, é bom a gente priorizar a família, as pessoas que convivem, mas a gente não pode esquecer de se priorizar, e o Fabiano nos deixa aí esse grande ensinamento. Gente, ficamos por aqui.
Até o próximo domingo com mais um episódio do nosso programa De Cara com Elas. Até Beijo. lá. Até lá, tchau. Tchau.